Olá, tudo bem? Estamos de volta com o programa Pontuando, mais uma vez, para falar de um assunto ainda dentro da lixologia, que nós definimos no último programa. Nós vamos falar hoje do reaproveitamento de medicamentos, a economia circular, a sustentabilidade e a remuneração por boas práticas quando você faz a adequada coleta dos medicamentos. Por que nós estamos completando isso aí? Veja bem, quando você faz o descarte de materiais orgânicos e resíduos, você tem que tomar cuidado para o orgânico não contaminar, por exemplo, o plástico ou o metal do resíduo sólido, porque senão você não consegue depois que o resíduo sólido seja reaproveitado e principalmente ele acaba sendo, se ele for triturado e jogado em lixões, por não ter mais nenhum tipo de reaproveitamento, você está contaminando o solo, contaminando lençóis freáticos e está perdendo o ganho que se poderia ter de matéria-prima e do meio ambiente ao conseguir que o material seja reaproveitado e de ganhar algumas pessoas, inclusive nas coletas. Então, se você fizer um lixo mal feito, você domesticamente fizer um lixo mal feito, você dentro de uma loja, você dentro de uma farmácia, em qualquer lugar, se você fizer um lixo mal feito, você contamina o ambiente com matéria orgânica junto com matéria que poderia ser reaproveitada. Então, nós já falamos isso no último programa. Mas no momento agora nós estamos falando de remédios. Eu tive a oportunidade de falar no último programa que o medicamento ele é muito perigoso para principalmente antibióticos, anti-inflamatórios, porque eles entram nas cadeias alimentares, ou seja, se eles forem para o solo, eles vão contaminar bactérias no solo. E se for para organismos, eles vão matar essas bactérias. As bactérias que conseguirem superar o medicamento vão se tornar resistentes. Então você está criando um ciclo de resistência de bactérias que de repente vão voltar para a fauna e vão voltar para o ser humano, se for o caso. Então nós temos que ter um adequado descarte de medicamentos. Nós vamos falar sobre isso, vamos falar os lugares que têm praticado, qual é a melhor forma de fazê-lo. Agora, nós não vamos deixar de fora também os produtos químicos. Muitas vezes você pega uma embalagem plástica onde tinha água sanitária, ou então que você tinha um detergente, ou então que você tinha um desinfetante, ou que você tivesse lá um produto de matar animais. Nas embalagens sempre tem uma observação com relação à contaminação, não reusar o frasco, etc. Bom, mas quando você coloca ele para fora da sua casa através do lixo, digamos que você ainda faça um descarte razoável desse produto químico também, você tem que lembrar de limpar aquilo ou colocar aquilo de forma que não seja que, por exemplo, se você lavar e cair na água, você está jogando o material pela água novamente. Então o produto químico também, dependendo do produto químico, ele não pode ser lavado pela água. Então existe todo um projeto de se trabalhar isso aí. É claro que quando você está usando detergente, desinfetante na água e você está com o rodo espalhando aquilo e tirando, retirando, jogando no esgoto, de qualquer maneira você está jogando na água, mas o esgoto é tratado. Ainda assim, existe um limite para isso. Então tudo isso tem que ser muito bem pensado. As embalagens, como que elas vão sair da sua casa, se elas vão impregnar solo, se elas vão criar, misturar com outros produtos e virar um veneno para a flora e fauna, inclusive terrestre e inclusive aquática. Vamos lendo. Esse programa vai ficar um pouco extenso, eu vou te pedir um pouco de paciência. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilha. Nós vamos ler aqui matéria técnica, matéria pesquisada em artigos científicos, né? E resumida o máximo que deu para resumir, mas ainda assim ficou muito longa, porque são três fatores. Como descarta, a importância do descarte,
A importância de ser uma economia circular que, além de sustentabilidade, provê remuneração por boas práticas, a importância do bom descarte dos produtos químicos, sejam eles de que natureza for, inclusive de produtos domésticos. Vamos lendo aí. O descarte inadequado de medicamentos vencidos ou não vencidos, ou não utilizados, ou seja, antes de vencer, representa um grave problema ambiental e à saúde pública. Substâncias químicas presentes nos fármacos, quando lançadas num lixo comum ou no esgoto, podem contaminar solo, água e afetar diretamente a fauna, a flora e os seres humanos, obviamente. Entretanto, um novo paradigma começa a emergir, o reaproveitamento de medicamentos dentro da lógica da economia circular, que nós já mencionamos em 2 programas anteriores. Em vez de serem tratados como resíduos, os remédios descartados passam a ser fontes de matérias-primas valiosas ou até reutilizados de forma segura em outras aplicações médicas, se não médicas industriais ou agrícolas e até energéticas, quando algumas dessas matérias são incineradas e podem prover energia. A ideia central reside incinerada de uma maneira especial, não é de qualquer forma. Bom, a ideia central reside em desconstruir o ciclo linear tradicional de extrair, produzir, usar e descartar. Esse é o ciclo linear. Nós estamos atrás do ciclo do circular, ou seja, aquele em que a economia retorna e dá de ganhar além de liberar o meio ambiente. Em vez disso, a economia circular e não linear propõe um fluxo contínuo onde resíduos são reintegrados ao sistema produtivo, seja como matéria-prima para novos produtos ou para outras finalidades, ou seja, outros produtos. No contexto, ou outras aplicações. No contexto dos medicamentos, se abre um leque de possibilidades fascinantes, do componente ao todo, as múltiplas vias de reaproveitamento. Artigos científicos demonstram o potencial de extrair princípios ativos de medicamentos vencidos ou não utilizados. Técnicas de extração e purificação podem recuperar compostos de alto valor agregado, que podem ser reutilizados na produção de novos fármacos ou de cosméticos, ou até mesmo dentro da indústria química em algum setor, para alguma finalidade. Por exemplo, um estudo publicado no Journal of Pharmaceutical Science explorou a viabilidade de recuperar antibióticos de medicamentos descartados, demonstrando a possibilidade de reduzir a dependência de novas sínteses e mitigar o impacto ambiental da própria indústria farmacêutica. Qual que é o potencial desse reaproveitamento? Bom, o reaproveitamento de medicamentos pode ocorrer em diversos níveis. Por exemplo, a reutilização de medicamentos não vencidos. Algumas iniciativas como a Medicine Donation Programs dos Estados Unidos e o projeto Farmácia Solidária no Brasil recolhem medicamentos dentro da validade, em bom estado, para redistribuição a pessoas em vulnerabilidade sob rigorosos critérios sanitários. Isso é um estudo de Silva, entre outros autores, de 2021. O programa como o REMED, na França, e iniciativas em hospitais brasileiros demonstram que até 30% dos medicamentos descartados podem ser reaproveitados, reduzindo assim o custo para o sistema de saúde. Esse é um estudo de Moriarty, entre outros estudiosos, de 2019. Reciclagem de princípios ativos e excipientes. Excipiente é aquele que contém um princípio ativo, né? É o produto que está lá dentro contendo o outro produto que é o princípio ativo, tá? Não é recipiente, é excipiente. Alguns fármacos podem ter seus componentes separados e purificados para uso de novas formulações. Pesquisas mostram que o paracetamol, o ibuprofeno e alguns antibióticos podem ser extraídos de medicamentos vencidos, mas reutilizados em processos industriais com outras finalidades de repente. Isso é um estudo de Zhang, entre outros estudiosos, no mesmo artigo científico de 2021. Recuperação dos princípios ativos. Tecnologias como extração por fluido supercrítico e cromatografia têm sido usados para recuperar compostos bioativos de medicamentos descartados que podem ser reaproveitados na formulação de novos fármacos ou para pesquisa. Aqui foi o Zhou e outros, em 2020, que fizeram esse estudo e assinaram. Transformação em subprodutos. Os remédios descartados podem ser processados para gerar energia via incineração controlada, né, feita a céu aberto, de qualquer maneira, porque essa é poluidora, ou mesmo transformado em materiais para a construção civil, como demonstrado em estudos que utilizam resíduos farmacêuticos na fabricação de tijolos ecológicos.
Esse também é um estudo de Silva e outros autores de 2020. Valorização energética e química. A incineração controlada de medicamentos vencidos em fornos industriais pode gerar energia ou calor, enquanto alguns componentes são utilizados como insumos na indústria química. Esse é um estudo de Gomes, entre outros autores, de 2019. E aplicações alternativas. Antibióticos descartados têm sido estudados como possíveis agentes de controle bacteriano em culturas agrícolas, não nos humanos, mas em agrícolas, com limitações éticas, obviamente, e sanitárias, enquanto os outros fármacos podem ser utilizados como catalisadores ou reagentes em processos industriais. Estudo de Garrido e mais outros autores, de 2021. Como é que seria a economia circular? Ou seja, o modo sustentável e lucrativo é a economia circular e a remuneração pela coleta e o processamento desses medicamentos. Bom, a economia circular pode criar um modelo de negócio em que farmácias e postos de coleta pagam pequenos valores por frascos devolvidos. Cooperativas de catadores são remunerados pela triagem e envio de medicamentos para reciclagem. Observem que a triagem, ela obedece a uma ciência. Então o catador, ele tem aquele conhecimento, caso contrário ele não consegue ter a remuneração dele. Não é uma coisa feita de qualquer maneira. Indústrias farmacêuticas recebem incentivos fiscais por reinserir materiais reciclados em sua produção, para que ela não vá para o ambiente. Exemplo, na Suécia, um sistema de logística reversa paga cidadãos por devolverem medicamentos não utilizados, que são então processados para a recuperação de compostos valiosos. Isso é um estudo de Larson e Fick, de 2020. A economia circular propõe a eliminação do conceito de lixo, quando ela quer reinserir os resíduos no ciclo produtivo. No contexto farmacêutico, ela incentiva a reutilização, a reciclagem, a revalorização do medicamento, quando é possível, é claro. Um dos pilares dessa lógica é a remuneração por práticas sustentáveis, criando valor econômico a partir de ações antes consideradas apenas custo ambiental e logístico. O ideal, isso aqui é um projeto, né? Um projeto que está sendo executado. O ideal é que nós pudéssemos dar mais exemplos. Mas como os exemplos eles são muito técnicos e muito específicos, a maior parte de nós não entenderíamos. Teríamos que estudar a lógica da química das transformações para nós sabermos quando e como que está sendo utilizado. Então nos basta saber que existem centros especializados que têm esse conhecimento, por exemplo, a própria indústria que produz os fármacos, que faz os produtos industriais, sejam eles quais forem. Essas próprias empresas elas têm uma engenharia reversa, uma capacidade de entender como você fazer o medicamento de tal forma que lá na frente você possa isolar um componente, reutilizá-lo ou usá-lo para com outras finalidades. Então, pagamentos por coleta e logística reversa. Empresas ou cidadãos que não coletam medicamentos vencidos podem ser remunerados por programas de logística. Empresas ou cidadãos que coletam medicamentos vencidos podem ser remunerados por programas de logística reversa financiadas por laboratórios, pelos próprios laboratórios ou até pelo governo. Isso é um estudo de Leal Filho, entre outros autores, de 2022. Crédito de sustentabilidade ao carbono. As entidades que promovem a revalorização de medicamentos podem obter certificações a créditos negociáveis em mercados de carbono ou em fundos ambientais. Gerações de produtos com valor agregado, a extração de substâncias ativas ou a produção de energia a partir de resíduos farmacêuticos, cria cadeias de produção lucrativas e inovadoras. Então, quer dizer, agregam um valor maior ainda depois que esse fármaco já foi utilizado, teve seu período útil. Ou antes desse tempo útil, que ela voltasse à indústria e pudesse ser reaproveitada. Programas comunitários que organizam a coleta, triagem e encaminhamento correto dos medicamentos podem receber apoio financeiro das ONGs, órgãos públicos ou empresas privadas comprometidas com o ESG, o Environmental, Social and Governance, que é a sigla ESG. Exemplos de aplicações reais e estudos. O programa Descarte Consciente no Brasil, iniciativa da indústria farmacêutica em parceria com a rede de farmácias,
Para instalação de coletores de medicamentos vencidos, o material é colhido, triado e, quando possível, incinerado para reaproveitamento energético. Isso é um estudo de Abifina de 2022. O sistema de retorno de medicamentos no Canadá. No Canadá, segundo um estudo de Malkin e outros autores, em 2021, cerca de 30% dos medicamentos devolvidos estavam em condições de uso ainda e foram redirecionados para ONGs médicas internacionais. O estudo na China sobre recuperação de antibióticos. Pesquisadores chineses mostraram como o método de filtração avançada permite recuperar ciprofloxacina, que é um antibiótico, e resíduos farmacêuticos com 95% de pureza, podendo então ser utilizado em novos lotes de medicamentos em pesquisa laboratorial. O estudo foi feito por um chinesinho lá chamado Li, entre outros autores junto com ele. Projeto europeu do Pharmacycle busca mapear os fluxos de medicamentos desde a produção até o descarte, propondo soluções integradas, reaproveitamento. E isso inclui incentivos financeiros para cidadãos que participam dessa coleta seletiva, que tem que ser uma coisa de gente que tem noção. Desafios e considerações éticas. Apesar do potencial promissor, o reaproveitamento de medicamentos ele enfrenta alguns desafios que são importantes. Por exemplo, primeiro, nós precisamos de regulamentações sanitárias rigorosas. A reentrada de medicamentos no sistema de saúde ele deve respeitar padrões internacionais de segurança, porque senão você está dando medicamento que não vai fazer efeito numa situação de urgência ou vai fazer um efeito deletério. Necessidade de rastreabilidade. É essencial garantir a procedência, validade e integridade desses medicamentos reaproveitados. Porque senão, quando você pegar lá um medicamento que veio do reaproveitamento do outro, como é que foram as condições que o outro foi reaproveitado? Isso é uma questão ética, ética médica, ética farmacêutica. Prevenção de uso indevido. Qualquer sistema de coleta deve prevenir desvios para uso ilícitos ou automedicação perigosa. Quer dizer, o antibiótico que normalmente você tem que comprar na farmácia através de uma receita, se de repente alguém acumula de um lado e te vende por fora sem essa receita, você pode estar fazendo uma automedicação que seja extremamente perigosa. Inclusive não perigosa apenas para você, por ser tóxica, mas por mau uso, você pode tornar alguma bactéria ou algum fungo, algum micro-organismo que você tenha no seu organismo resistente àquele antibiótico, e quando um micro-organismo é resistente a um antibiótico em um organismo, ele passa a ser em todos os outros, né? Então, quando você for administrar aquele fármaco, ele não está valendo mais. Bom, exemplos que seriam inspiradores e desafios que nós queremos superar. Embora ainda em estados iniciais de implementação em larga escala existam iniciativas promissoras ao redor do mundo, alguns programas pilotos já demonstram a viabilidade de coleta seletiva de medicamentos e da recuperação de certos materiais de embalagem desses medicamentos. Na Europa, por exemplo, alguns países possuem sistemas de coleta bem estabelecidos, embora o foco principal ainda seja a incineração segura para evitar a contaminação e gerar energia. No entanto, desafios significativos precisam ser superados. A logística da coleta em larga escala, a garantia de segurança no manuseio das substâncias potencialmente perigosas, o desenvolvimento de tecnologias eficientes de extração e purificação e a criação de um mercado consumidor para os materiais reciclados são questões cruciais a serem abordadas. Além disso, a regulamentação e a conscientização da população desempenham papéis fundamentais para o sucesso dessa nossa empreitada. Em conclusão, vamos dizer o seguinte: o reaproveitamento de medicamentos, dentro da lógica da economia circular, representa uma poderosa alavanca para a sustentabilidade ambiental, para a saúde pública e para a geração de valor social e econômico. Remunerar cidadãos, empresas e comunidades que participam dessa coleta, triagem e destino correto no caso, desses produtos é um passo estratégico que viabiliza essa transição. O futuro da saúde e do meio ambiente pode depender dessa nossa capacidade de ver resíduos como recursos e implementar políticas integradas que recompensem quem age em prol do bem comum. Ele faz aqui uma série de citações, todas elas que eu já falei. O Silva, o Zulo, o Gomes, o Garrido, o Leal Filho, o Malkin, o Lee, entre outros.
também o Moriarty, o Zhang, o Silva de novo e o Larson. Bom, agora quem são os países que se destacam no reaproveitamento? Atualmente, poucos países, infelizmente, possuem programas consolidados, amplamente consolidados, tecnicamente consolidados, de reaproveitamento de medicamento. Você vai reaproveitar quando você domina a técnica, seja por reutilização, reciclagem de componentes, logística reversa. Uma dessas três ou as três. A maioria ainda lida com grandes obstáculos regulatórios, sanitários, culturais. No entanto, alguns países se destacam, sim, por iniciativas primitivas, pioneiras e políticas públicas eficazes. Não primitivas, sim pioneiras, desculpa. Veja abaixo os principais campeões de reaproveitamento. Os Estados Unidos. Diversos estados têm leis que permitem a reutilização de medicamentos vencidos. O programa Cilium Support Initiative to Redistribute and Use Medicine permite que clínicas e hospitais doem medicamentos não utilizados para pacientes de baixa renda, desde que documentados, né? Se não for requerido a eles o uso do antibiótico, se for o caso do antibiótico, naturalmente que ele não pode usar, mas documentado. Mais de 40 estados nos Estados Unidos têm políticas de reaproveitamento de medicamentos sob condições rigorosas e seguras. O National Conference of State Legislature de 2023 confirma isso. Qual que é o impacto disso? Olha, estima-se que o programa Cilium dos Estados Unidos já tem redirecionado medicamento com valor superior a mais de 100 bilhões de dólares desde sua criação. Não chega a ser uma cifra estratosférica, mas é mais ou menos R$500 bilhão, né? O que seria para nós aqui de grande ajuda. Se você tiver mais participação social, a tendência é sempre aumentar, né? O Brasil é um país, assim como os Estados Unidos, é um país continental, com muitas regiões, com diferenças muito grandes entre as populações, por causa do clima, por causa da cultura, por causa do costume. O Canadá, destaques. Algumas províncias, como Alberta e Manitoba, possuem programas de retorno e reaproveitamento, especificamente em lares de idosos e instituições de longa permanência. A Drug Recycling Program permite que os medicamentos não abertos e dentro de validade retornem ao sistema de saúde. Qual que é o impacto disso? Os estudos mostram que até 30% dos medicamentos descartados poderiam ser reutilizados, e o tem sido, com segurança. É um estudo de Malkin de 2021. Reino Unido. Reino Unido destaca-se por reutilização de medicamentos, embora ainda limitado. O Serviço Nacional de Saúde deles, lá o NHS, promove campanhas de devolução e descarte seguro, com algumas iniciativas piloto para reaproveitamento controlado. Recentemente, o governo vem estudando estratégias de economia circular no setor farmacêutico como parte do plano Greener NHS, né? Impacto. Os britânicos estão entre os mais conscientes no retorno de medicamentos às farmácias, com alta adesão em campanhas nacionais. Mas isso ainda não é o céu, tá, gente? Suécia. Destaque, país de referência em logística reversa farmacêutica. Todas as farmácias oferecem locais de devolução de medicamentos vencidos ou não usados e há incentivos à população. Na Suécia, os medicamentos coletados são incinerados em instalações que reaproveitam energia térmica para aquecimento urbano. Lá é um país muito frio. Qual que é o impacto? A Suécia recicla ou valoriza energeticamente mais de 90% dos medicamentos coletados. Swedish Medical Products Agency, de 2020, foi quem fez essa constatação e divulgou esse relatório. Austrália, destaque. O programa Return Unwanted Medicines, Return Unwanted Medicines, que é o RUM, permite que qualquer pessoa devolva medicamentos em farmácias participantes e os medicamentos são recolhidos, separados e, quando possível, reaproveitados como insumo energético. O impacto disso: mais de 800 toneladas de medicamentos são devolvidos por ano nesse sistema RUM ou RAM. Menções honrosas: a Alemanha, foco da maior logística reversa e incineração com aproveitamento energético,
mas debates sobre economia circular estão em crescimento. Holanda, projetos experimentais para reuso de medicamentos de alto custo, como os oncológicos, por exemplo, em ambientes hospitalares. 4, Brasil, iniciativas como o descarte consciente e farmácia solidária avançam localmente, mas ainda sem escala nacional efetiva. Conclusão. Embora a reutilização de medicamentos ainda seja limitada por questões regulatórias e de bastante conhecimento, alguns países estão na vanguarda. Vanguarda da logística reversa, do reaproveitamento de ativos, princípios ativos, recuperação energética. E os maiores campeões combinam políticas públicas e bem estruturadas com incentivos à população e investimento em pesquisa e inovação. Bom, continuando agora, nós vamos falar sobre a escalada silenciosa que provoca a resistência bacteriana, um legado de mau uso do descarte antibiótico. Então, olha bem, a eficácia outrora milagrosa dos antibióticos enfrenta uma ameaça crescente e alarmante, a resistência bacteriana. Por que ela surge? Porque as pessoas usam mal, esquecem de tomar uma dose, tomam um tempo menor do que o aconselhado, do ciclo da doença, toma aleatoriamente, toma porque está gripado, achando que aquele vai fazer diferença. Quer dizer, uso indevido é o que mais acontece por ignorância. Esse uso indevido e descarte indevido provoca problema de superbactérias, porque elas se tornam resistentes. A primeira cepa que superar aquele antibiótico ali presente na natureza em todo momento vai acabar dizimando populações humanas por falta de antibióticos. Até agora os cientistas estão conseguindo lutar, mas no futuro nós vamos ter que ver quem está consumindo mais, quem está gastando mais, quem está se beneficiando mais e ver se consegue fazer uma redistribuição disso aí. É complicado. Bom, então, essa crise de saúde pública global, o uso indiscriminado e descarte inadequado desses medicamentos essenciais estão pavimentando o caminho para o surgimento de superbactérias, micro-organismos que desenvolveram mecanismos para sobreviver à ação do antibiótico, tornando infecções comuns potencialmente letais. Essa crise de saúde pública global é amplamente documentada em artigos científicos que detalham os mecanismos de resistência e suas consequências devastadoras. Um exemplo clássico de desenvolvimento de resistência é o Staphylococcus aureus, resistente à meticilina, MRSA. Inicialmente, ele é restrito a ambientes hospitalares. O MRSA se disseminou pela comunidade, tornando infecções de pele e tecidos moles difíceis de tratar. Estudos como o publicado pelo New England Journal of Medicine rastrearam a evolução genética do MRSA, demonstrando como a exposição contínua a antibióticos selecionou cepas resistentes e, desta forma, a resistência a antibióticos de amplo espectro, como as fluoroquinonas, tem aumentado em bactérias como, por exemplo, a Escherichia coli, responsável por infecções urinárias e outras doenças graves, conforme evidenciado em pesquisas publicadas na revista Antimicrobial Agents and Chemotherapy. Bom, o mau uso de antibiótico abrange diversas práticas prejudiciais. A automedicação impulsionada pela facilidade de acesso, eu disse isso, a esses fármacos sem prescrição em alguns locais, contribui significativamente para a exposição desnecessária das bactérias a esses antibióticos. Interromper tratamentos antes do prazo recomendado, eu também falei sobre isso, mesmo com a melhora dos sintomas, permite que a bactéria se torne mais resistente, sobreviva e se multiplique. Além disso, a pressão de pacientes por antibióticos para tratar infecções virais, o que não adianta nada, contra as quais os antibióticos não são eficazes, agrava o problema, desconhecimento. O descarte inadequado de antibióticos não utilizados também desempenha um papel crucial na disseminação dessa resistência. Quando descartado no lixo comum ou no esgoto, os antibióticos podem contaminar o solo e a água, expondo bactérias do meio a concentrações subinibitórias desses fármacos.
Como exposição de baixo nível, embora não letal para todas as bactérias, pode selecionar aquelas com mecanismos de resistência incipientes, acelerando sua evolução para um outro tipo de bactéria que seja o quê? Resistente. Logo, isso vai promover uma disseminação para outras bactérias, inclusive aquelas que podem infectar humanos, porque essa disseminação ela vai ser horizontal. Estudos ambientais têm detectado concentrações significativas de antibióticos nos corpos d'água, né? E solos próximos às áreas urbanas e instalações de tratamentos de efluentes, conforme relatado em publicações como a revista de Environmental Science and Technology Letters. Curiosamente, a busca por novos antibióticos para combater essa crescente resistência enfrenta controvérsios desafios. Por um lado, a necessidade de novas drogas, é claro, é urgente, é inegável. Artigos científicos clamam por investimento maciço em pesquisas, desenvolvimento de novos agentes antimicrobianos com mecanismos de ação inovadores. A descoberta da Teisobactina, que é um antibiótico com um mecanismo de ação diferente dos convencionais, gerou grande entusiasmo na comunidade científica, conforme publicado na revista Nature. Por outro lado, muitos outros autores expressam um certo ceticismo quanto à sustentabilidade dessa abordagem, isso no longo prazo. A taxa de descoberta de novos antibióticos tem diminuindo muito e dramaticamente desde as últimas décadas, enquanto a velocidade com que as bactérias têm desenvolvido resistência está sendo alta. E assim tem permanecido. Além disso, o desenvolvimento de novos fármacos é um processo caro e demorado, com alto risco de falhas. Alguns pesquisadores argumentam que a solução primária não reside apenas na descoberta incessante de novas drogas, mas em estratégias de uso mais racionais e na prevenção de determinação de resistências através de melhores práticas de higiene, saneamento e controle de infecções. Essa controvérsia reflete a complexidade do problema. Enquanto as inovações financeiras seriam cruciais e devem inclusive ser incentivadas, até descoberta outras formas de se combater esses micro-organismos, é igualmente essencial abordar as causas subjacentes das resistências que as bactérias estão adquirindo. Mau uso e mau descarte de antibióticos, conscientização da população que é pobre em consciência, a implementação de políticas de prescrições mais rigorosas, a melhoria dos sistemas de descarte de medicamentos e o investimento em pesquisas para abordagens alternativas, como terapias baseadas em bacteriófagos e imunomoduladores. São medidas complementares que, indispensáveis, pode conter essa escalada silenciosa e proteger a eficácia desses medicamentos que salvaram vidas e continuar salvando. Bom, a batalha contra a resistência bacteriana exige uma abordagem multifacetada. Ela é urgente, antes que nos tornemos uma era pré-antibiótica, onde as infecções simples, qualquer uma delas, podiam ser fatais. Bom, agora nós vamos falar o mau uso e o descarte inadequado visto pelas organizações internacionais. A resistência bacteriana a antibióticos, considerada a ameaça que nós já mencionamos, do século XXI, segundo a Organização da Saúde, ela diz que o uso excessivo de automedicação e descarte incorreto entre esses fármacos no meio ambiente estão acelerando o surgimento das superbactérias. Por exemplo, automedicação e prescrição inadequada. O que é isso? Você consegue burlar a questão da receita retida, adquire medicamento pela sua cabeça e tem uma prescrição então inadequada. O uso em agropecuária. 70% dos antibióticos produzidos globalmente são usados nos animais, muitas vezes como promotores de crescimento, favorecendo bactérias resistentes que contaminam o humano via carne.
Sem contar que você toma contato com esses medicamentos, ou com hormônios, seja lá o que for, ao ingerir a carne. Mas o antibiótico ele é muito complicado, porque você tem contato com as bactérias já resistentes. O descarte inadequado, eles são lançados em esgotos, rios e solos. E isso costuma ser incorreto por parte até dos próprios hospitais, das indústrias farmacêuticas e também na residência. Nas residências é temerário, porque nós temos muito mais residências do que hospitais e indústrias. Isso é óbvio. Mas se o próprio hospital não tem critério, se a própria indústria não tem critério, é que está faltando muita cultura. Um estudo na China, por exemplo, detectou que altas concentrações de ciprofloxacino e tetraciclina em rios correlacionando com genes de resistência em bactérias aquáticas é assustador. Exemplos de superbactérias impactos. A MRSA, que é Staphylococcus aureus, ela resiste à meticilina, responsável por infecções hospitalares graves com mortalidade em até 50% dos casos, né, de casos invasivos. Enterobactérias resistentes a carbanepênicos, que são os KPCs, quase sem opções terapêuticas. Essas bactérias são comuns em UTIs brasileiras. São dados da Anvisa. Quer dizer, muito perigoso. NDM1, que é a New Delhi Metallo-beta-lactamase, é um gene de resistência disseminado globalmente, tornando bactérias imunes a penicilinas e cefalosporinas. No estudo de Kamarazami, entre outros autores, de 2010, descrita essa resistência, um gene de resistência criado, controvérsias e descobertas dos novos antibióticos. Enquanto a resistência avança, o desenvolvimento de novos fármacos tem enfrentado desafios. Tem tido falta de incentivo econômico, antibióticos são muito menos lucrativos que outros medicamentos crônicos. Inclusive os antibióticos, se você olhar bem, os antibióticos são até muito mais baratos que a maior parte dos remédios. Os remédios chamados naturais, por exemplo, são muito mais caros, né? Então, antibióticos são menos lucrativos, porque eles são mais em conta, que medicamentos crônicos. Por exemplo, medicamento da diabetes, desestimulando então investimentos nos antibióticos. Entre 2000 e 2018, apenas 15 novos antibióticos foram aprovados contra 100 drogas oncológicas, porque a droga oncológica era mais cara, né? E ela dá mais lucro. Críticas à indústria farmacêutica. Alguns autores argumentam que o modelo de pesquisa e desenvolvimento é falho, pois prioriza lucro em vez de priorizar a saúde pública. Disputa científica entre estratégias, antibióticos de espectro estreito versus antibióticos de espectro amplo, enquanto alguns defendem drogas específicas para reduzir a resistência, outros alegam que as infecções hospitalares exigem tratamentos amplos. Um estudo de Brown-Milwright, de 2016, tenta provar isto. Terapias alternativas. A fagoterapia, que é os vírus que atacam bactérias, e peptídeos antimicrobianos são promissores, mas ainda sem consenso científico ou sem consenso sobre sua eficácia, se nós imaginarmos larga escala. Estudos de Kizuba, entre outros de 2022, deixa essa dúvida. Conclusão: a resistência bacteriana é uma crise multifatorial, exige ações globais, regulação mais rígida sobre vendas e uso veterinário de antibióticos, campanhas de conscientização para evitar descartes no lixo, né? Estamos, por enquanto, piando, né? Tentando chegar até lá. Então, campanhas de conscientização, nós temos que fazê-las o máximo possível para que as pessoas, como eu disse, o setor domiciliar é a maioria. Então, para evitar descarte em lixo comum ou pia, a gente tem que fazer propaganda, muita campanha de conscientização. Incentivos governamentais para a pesquisa de novos fármacos e terapias alternativas. Se não forem tomadas medidas urgentes, a medicina pode regredir a uma era pré-antibiótica, onde infecções simples se tornam mortais. Eu não creio que isso possa acontecer de imediato, porque nós ainda temos uma população enorme.
eu creio que a gente vai continuar evoluindo. O problema é que até nós evoluirmos nós podemos ter muita perda, porque demanda muito tempo para você descobrir técnicas inovadoras. Queira Deus que não, tá? Nós temos várias referências aqui, O'Neill, Van Beckel, Kumarazami, Altersum, Anvisa, etc. Bom, agora nós vamos falar de produtos químicos e esse é o nosso último assunto. Com certeza, o descarte inadequado de produtos químicos de limpeza e outros resíduos perigosos representa, obviamente, uma grave ameaça ao meio ambiente, contaminando águas superficiais, subterrâneas, prejudicando flora e fauna e, em última instância, afetando a própria saúde humana. A conscientização sobre a periculosidade dessas substâncias e a adoção de práticas corretas para o descarte são cruciais para a preservação do nosso planeta. Qual que é a periculosidade do descarte inadequado? Olha, quando descartado de forma incorreta, seja no lixo comum, seja em ralo, seja em vaso sanitário ou diretamente no solo, produtos químicos e produtos de limpeza, não são todos, mas alguns, liberam substâncias tóxicas que podem persistir por longos períodos no ambiente, sem contar que elas podem formalizar uma química com outros produtos e vai dar uma coisa totalmente imprevisível. Contaminação da água. Ao atingir corpos de água como rios, lagos e oceanos, esses produtos podem alterar o pH e reduzir a concentração do oxigênio dissolvido e introduzir metais pesados e compostos nocivos, orgânicos nocivos. Essa contaminação prejudica a vida aquática? Sim, desde o micro-organismo até os peixes mamíferos marinhos e torna a água imprópria para consumo humano e animal. Atingindo os lençóis freáticos, a contaminação se torna ainda mais danosa e preocupante, pois essa água subterrânea é uma importante fonte de abastecimento de água para as populações. Impacto na flora e fauna. No solo, os produtos químicos podem inibir o crescimento das plantas, alterar a composição do microbioma do solo, contaminar a cadeia alimentar. Animais podem sofrer intoxicação, problema de reprodução e até morte. A persistência de certos poluentes no ambiente, leva à bioacumulação e à biomagnificação, processos nos quais concentração de substâncias tóxicas aumentam ao longo da cadeia alimentar, afetando predadores lá do topo. E riscos à saúde humana diretamente. A exposição a produtos químicos descartados incorretamente pode ocorrer por meio da ingestão de uma água contaminada, do consumo de alimentos contaminados ou do consumo direto com o solo e o ar poluído. Um fruto, por exemplo, que mesmo você lavando a casca, lá dentro pode ter concentrado produto. Os efeitos na saúde podem variar desde irritações de pele até problemas respiratórios e até doenças crônicas, neurológicas, inclusive o câncer. Formas corretas de agir. Olha, a maneira correta de descartar produtos químicos e de limpeza exige atenção e responsabilidade. As seguintes práticas são recomendadas. Primeiro, leia atentamente o rótulo do produto. As embalagens geralmente contêm informações específicas sobre o descarte seguro do produto e de seus resíduos, e exatamente por serem, quer dizer, eles já praticam uma engenharia reversa antes, já explicando como que o produto será deletério se você o fizer se você utilizar ou descartar de forma errada. 2. Evite o descarte em lixo comum, ralos e vasos sanitários. Esses locais não são adequados para receber substâncias perigosas e esses locais levam a água para os mares e rios. Não é isso? Mas então como é que eu vou fazer para limpar minha casa? Claro, você vai ter um nível de descarte, mas o descarte in natura não diluído é muito pior, E a limpeza não é necessariamente, você pode passar um pano com água sem colocar rios de produto no ralo, Então evite o descarte em lixo comum, nos ralos e vasos sanitários. Esses locais não são adequados para receber substâncias perigosas. Procure pontos de coleta específicos. Muitas cidades e estabelecimentos comerciais, como farmácias e supermercados, oferecem pontos de coleta para diferentes tipos de resíduos perigosos, incluindo produtos químicos domésticos. Informe-se sobre locais
de coleta em sua região. Entre em contato com a empresa fabricante ou na importadora, se você tiver dúvidas. Algumas empresas possuem programas intensos de logística reversa e podem orientar sobre a descarga ou descarte adequada dos seus próprios produtos. As embalagens mantêm os produtos em suas embalagens originais, bem fechadas e identificadas, para evitar vazamentos e acidentes durante o transporte e o armazenamento até o descarte correto. Você veja bem que o produto químico, esse de uso em hospitais, que você limpa chão, ou aquele sabão que você passa, deixa sua mão completamente limpa lá dos hospitais, ou esse mesmo do nosso dia a dia aqui, cheio de soda cáustica e tal, invariavelmente isso aí vai para a água. Mas o esgoto é tratado. O problema é quando você faz isso em excesso, né? É quando você cria um caminho, por exemplo, tem lá uma quantidade de produto lá. Você quer desentupir, ou quer limpar, quer fazer alguma coisa no esgoto, você fica jogando aquela quantidade imensa de produto de uma vez só ali dentro. Isso é um modelo de envenenamento, tá? Que o material sair dali diluído em água não tem muito como fazer, né? Se nós estivermos falando de limpeza de hospitais, limpeza doméstica. Agora, existem outros materiais, né? Existem inseticidas, esses aí, então você não pode deixar cair na rede, até porque você não faz uso de água quando você está usando esses produtos. Então vamos pensar nisso aí. Não misture produtos químicos, tá? A mistura de diferentes substâncias pode gerar reações perigosas como gases tóxicos, explosões ou calor excessivo. E o problema do descarte é quando você faz com que esses produtos que vêm de lados diferentes se encontrem lá no solo. Isso pode gerar venenos inimagináveis. Em casos de vazamento, isole a área, evite contato direto com o produto e, se necessário, acione órgãos ambientais competentes ou corpo de bombeiro. Claro que nós não estamos falando isso aí de um detergente comum, nem de um desinfetante. Estou falando de algum produto químico de uso aí mais diferenciado. Pesquisas em artigos científicos e as referências que nós temos que foram deixadas aqui. A literatura científica oferece um vasto corpo de conhecimento sobre os impactos do descarte inadequado de produtos químicos e as melhores práticas de gestão de resíduos perigosos. Alguns temas recorrentes de artigos incluem a detecção e o monitoramento de contaminantes emergentes em água, estudos que identificam a presença de substâncias como fármacos ou produtos de higiene pessoal em corpos d'água devido ao descarte inadequado. Avaliação de ecotoxicidade de produtos químicos em organismos aquáticos e terrestres, pesquisa que investiga os efeitos tóxicos de diferentes substâncias em diversas espécies, desenvolvimento de tecnologia de tratamento e remediação de áreas contaminadas, artigos que exploram métodos para remover ou neutralizar poluentes em água e solo, análise de políticas públicas e legislação para gestão ou sob gestão de resíduos perigosos, estudos que avaliam a eficácia de diferentes abordagens regulatórias. Para uma pesquisa em profundidade, se você aí quiser fazer, ele deu ideia aqui do Web of Science, Scopus, Google Scholar e Science Direct. Utilize os termos tipo assim, Environmental Impact of Chemical Waste. Essa frase vai trazer muita coisa. O problema é que vem por inglês. Eu fiz assim, não funcionou muito bem não, tá? Water Pollution from Household Chemicals. Também Ecotoxic for Cleaning Products e Hazardous Waste Management. Não vale a pena fazer isso não, tá, gente? Complica muito. Países e entidades com gestão relevante de descarte de produtos químicos. Diversos países e entidades ao redor do mundo demonstram um compromisso significativo com a gestão adequada para resíduos que são considerados perigosos, não apenas desinfetantes, detergentes e água sanitária ou cloro da sua casa, tá? São os mais variados produtos, inclusive alguns produtos que são usados de limpeza para hospitais, limpeza para grandes superfícies, para grandes escritórios, para grandes fábricas. Se eles forem descartados indevidamente, se eles forem jogados no esgoto comum, eles vão contaminar. Então tem que saber como que você faz essa limpeza sem que o resto da limpeza vai para o ralo, tá? União Europeia possui diretivas rigorosas sobre resíduos perigosos, como a Diretiva de Resíduos de 2008/98/CE, Comunidade Europeia, e regulamentos específicos para diferentes tipos de resíduos,
Como eu disse para vocês, nós não estamos falando só de detergente, desinfetante, cloro, água sanitária, que é cloro também, inseticidas. Nós estamos falando de muitos outros produtos que eu nem sou capaz de dizer aqui porque eu não tenho conhecimento químico assim. Estados Unidos, a Agência de Proteção Ambiental, a EPA, estabelece regulamentos para o gerenciamento de resíduos perigosos sob a Lei de Conservação e Recuperação de Recursos, né, a serem recuperados. Canadá possui regulamentação federal e provincial para controle de resíduos perigosos com foco na prevenção, na reutilização e na reciclagem. O Japão implementa a Lei de Gerenciamento e Limpeza de Resíduos, que estabelece responsabilidades claras para geradores e operadores de tratamento de resíduos perigosos. Suíça possui um sistema avançado de gestão de resíduos com altas taxas de reciclagem e tratamento adequado de resíduos perigosos. Entidades internacionais. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, promove acordos internacionais com a Convenção da Basileia sobre o controle de movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos e sua eliminação. Inclusive tintas, né, gente? Às vezes o camarada acabou de fazer uma pintura aqui com a tinta forte pra caramba e vai lavar ele usa aquele solvente, né? Mas acaba que aquele ele vai para o esgoto, não tem muito jeito, né? Como é que faz isso? Nós temos que descobrir uma maneira, né? Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Devolve diretrizes e recomendações para gestão ambientais para a coleta de resíduos. Agência Europeia Ambiental fornece informações e avaliações sobre o estado do meio ambiente na Europa, incluindo a gestão de resíduos, conscientização individual coletiva, aliada a políticas públicas eficazes e a situação das organizações comprometidas. Gente, é claro que as organizações, que as farmacêuticas, que as empresas que fazem indústrias de produtos, todas elas têm que ter a consciência de recolher o produto, dar ensinamento de como é que você faz o descarte, como é que você limpa seus materiais, qual a periculosidade daquilo ali para a pele, aquilo ali nos mananciais de água, para os animais. Tudo isso tem que vir colocado. E tem que se cobrar a responsabilidade dos nossos representantes, que fiscalizem essas coisas, que gerem leis e que façam as leis serem acatadas. Porém, a maioria das pessoas que tem contato com esses produtos são em ambiente doméstico. Claro que determinados inseticidas não, determinados produtos de pintura não, né? São profissionais específicos ou são fábricas. Mas, ainda assim, nós contribuímos no nosso dia a dia para a poluição minimamente da água. Por quê? Porque se a gente pega um produto qualquer e quer limpar, o que a gente faz? Água. E quando você puxa o rodo, quando você lava o pano, quando você torce nas pias, você torce nos vasos, você torce de maneira que aquilo vai para o esgoto, né? Então, nós temos que ganhar mais conhecimento para poder evoluir um pouco mais. Muito obrigado pela sua atenção. Desculpa o tamanho desse podcast. Eu não tinha intenção que ele ficasse tão grande. Não trouxe mais informações, porque, como eu disse para vocês, eu não sou da área, né, da farmácia, né, e nem dos produtos químicos. Eu não sou dessa área, mas devido a esse sem número de programas que nós estamos falando sobre resíduos, eu pensei muito sobre os resíduos medicamentosos, de medicamentos, pensei muito nesses resíduos que tem essas indústrias, esses produtos de limpeza, de máquinas, limpeza de hospitais e um sem número de coisas que acabam redundando em água e esgoto. E isso aí nos preocupa. Embora a gente está notando que os rótulos saem cada vez mais esclarecedores para que as pessoas não façam mau uso, mas, como eu disse, em última instância você vai passar um pano molhado, vai fazer aquele pano, espremer aquele pano e aquele pano vai levar para o esgoto. Então, isso tem uma quantidade, né? Tinta, por exemplo, também tem uma quantidade. Se a gente passar de uma certa quantidade, se a gente não tiver conhecimento, a gente vai acabar com o planeta de uma maneira muito rápida. Muito obrigado. Até o próximo programa Pontuando. Não deixa de deixar aí o seu like, o seu comentário, deixar o seu joinha, né?
compartilhar, né, porque esse assunto é importante e, por vindoramente, nós vamos voltar a esse assunto, talvez com uma capacidade de detalhamento técnico um pouco mais competente, de forma a você tomar mais conhecimento, usando o nome dos produtos, dizendo direitinho tudo que a gente precisa dizer. Esse programa aqui foi feito muito nessa enseada, aí, nessa virada aí da tecnologia social, do programa lá do Cidadania Sustentável, do Lixologia que nós fizemos no programa hoje, e o Lixologia 2 hoje, que nós estamos falando de descarte de medicamentos e produtos químicos. Muito obrigado, até o próximo programa Pontuando. Até lá.